Graça e paz, vamos de mais um texto da Palavra de Deus para que nós venhamos aprender mais um pouco em relação à vontade do Senhor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 adiante, está escrito assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Pois bem, essa parte aqui dessa importante carta foi uma das cartas que o reformador Martinho Lutero trouxe uma grande ênfase, grande valor, elogiando muito o conteúdo desta carta. Ele que foi um homem que entendeu que a salvação é por intermédio da justificação pela fé. Ou seja, eu sou declarado justo, declarado inocente dos meus crimes cometidos, não por alguma coisa boa que eu sou capaz de fazer a ponto de apagar e anular os meus pecados e meus crimes cometidos, mas principalmente que por intermédio da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo nós encontramos essa justificação, essa declaração forense, essa declaração judicial da parte de Deus, que nós somos isentos, nós somos livres das consequências e da condenação dos nossos pecados, porque Cristo pagou por elas. Então o apóstolo Paulo ele chega no início dessa carta a dizer que todo aquele que vive fora desse evangelho, fora dessa justificação pela fé, sem nenhuma prática, sem nenhuma obra da lei para ser justificado, porque a lei é importante para nós vivermos a nossa vida, não para querermos ser salvos, porque temos que cumprir toda a lei sem quebrar nenhuma para que venhamos ser salvos por intermédio dela. Como isso é impossível, então a lei ela veio para revelar a necessidade de um Salvador, e a necessidade de nós recebemos a salvação por um outro meio, ou seja, pela graça de Deus. Sem a graça de Deus, nenhum de nós, ninguém é capaz de ser salvo. Somente pela graça. E quando diz que é graça, significa favor imerecido, um presente merecido. O próprio termo favor imerecido já nos diz que a graça, a salvação pela graça é algo que Deus nos dá baseado na realidade que nós não podemos fazer nada para merecer. Então por isso Ele nos dá algo que nós não merecemos e somos incapazes de fazer alguma coisa por merecer. E aqui o apóstolo Paulo, nesse trecho da carta que nós conhecemos hoje como capítulo 5, um trecho conhecido, que fala que aqueles que são justificados pela fé, eles andam em espírito. Aqueles que estão buscando se justificar por intermédio da obra da lei, ou por intermédio da circuncisão na carne, como meio para acrescentar, acompanhar, complementar a obra de Deus, a obra de Cristo naquele Calvário, esses estão andando na carne. Porque andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne.
Aqui o texto não está dizendo que aquele que anda em espírito satisfaz um pouco, satisfaz um pouquinho, satisfaz uma hora ou outra. Não. Aquele que anda em espírito é impossível, jamais ele vai satisfazer a concupiscência, a inclinação mal, a inclinação má da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostas entre si. Ou seja, a carne ela luta, a carne está contra o espírito está contra a carne. Os dois são opostos, ou seja, os dois vivem em dimensões diferentes, os dois vivem em perspectiva, em busca, em satisfações diferentes. Porque aquele que anda em espírito, ele está buscando satisfazer a Cristo, para a glória de Deus Pai. Aquele que anda na carne está buscando satisfazer a Satanás, porque está buscando agradar a si próprio. Está buscando satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio eu. Mas aqueles que andam em espírito jamais vão satisfazer a carne. Os dois são opostos entre si. Não tem como andar na carne e andar em espírito ao mesmo tempo. Não tem como andar em espírito e andar na carne ao mesmo tempo. Vou ter que andar diferente. Não tem como os dois. Então, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O espírito tem o querer. A carne tem o querer. Os dois se opõem para que um não venha agradar o outro. E o que você tem agradado? O Espírito do Senhor ou tem agradado a sua própria carne, a sua própria vontade? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Não é que o Espírito é contra a lei. Porque aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito não estão tentando ser guiados pela lei para que possa ser aceito diante de Deus. Porque a lei ela veio para avultar, a lei veio para revelar tamanha inclinação pecaminosa. E é a lei que diz, é a lei que demonstra, é a lei que mostra que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, e assim vai. É a lei que declara o que é pecado, é a lei que declara o que são obras da carne. Então aqueles que estão em espírito não estão debaixo da tentativa carnal de tentar ser justificado. Aqueles que estão sendo guiados pelo Espírito não estão sob a lei, porque eles estão numa lei maior, eles estão numa lei que é o amor de Cristo, eles estão pela graça de Deus, eles não estão tentando, eles não estão na lei no sentido de pela carne está tentando satisfazer, pela carne está tentando vencer, porque a lei ela veio para mostrar o quão pecadores somos, a lei veio para mostrar a necessidade de um Salvador, a lei veio para mostrar a necessidade de graça. Então aquele que está em espírito, ele está na graça, está vivendo em santidade. Está vivendo em obediência à lei, não para ser salvo, e sim porque já é salvo e tem o Espírito Santo habitando dentro dele, que regenerou o coração, mudou o coração dele, escreveu as leis de Deus no coração para que ele venha viver a realidade da lei do Senhor. Se você está vivendo de uma forma contínua na prática de uns desses pecados que a Bíblia nos diz que são obras da carne, você pode ter certeza. Você não tem Espírito Santo, e você não é salvo. Não estou falando que significa, não estou falando que esse texto diz que por nós estarmos em Espírito nós somos perfeitos, não vamos cometer pecado, não. Aqui está dizendo que a prática contínua dessas pessoas é viverem na carne. Ao olhar para a vida dela, analisar a vida dela, é diagnosticado carne, nenhuma ação do Espírito. E o que é andar em Espírito? Quando eu ando em Espírito, quando eu estou em relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito Santo ele gera frutos em mim, que esses frutos são as características da pessoa de Jesus Cristo. Esses frutos são a resposta de uma pessoa convertida. Na verdade, esse fruto, que é só um fruto, que tem todos esses aspectos como bônus desse fruto. E este fruto, ele mostra o quão parecido você é com Cristo. Esse fruto revela os atributos de Cristo
que o Espírito Santo faz ser gerado, faz ser vivenciado, crescido, desenvolvido cada dia mais na vida daqueles que têm o Espírito Santo. E o versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem o que a lei acusar. Por isso que aquele que está andando em Espírito não está na lei, ou seja, não está sob a lei. Por quê? Porque a lei não pode declarar nada, a lei não pode declarar nenhuma culpa, a lei não pode declarar nenhuma quebra dela para aqueles que estão em Espírito, porque aqueles que estão em Espírito estão vivendo exatamente conforme a lei exige, conforme a lei pede. Você tem o fruto do Espírito, amor. Você tem alegria. Não significa que nós seremos isentos de tristeza, notícias ruins, mas significa que eu sempre terei um sentimento mais nobre em meu coração. Eu sempre terei um avanço maior em meu coração. Eu sempre terei uma felicidade, uma alegria que sobrepuja a tristeza, porque mesmo que eu sofra momentos de tristeza, a esperança proposta e a ação do Espírito Santo confortando meu coração me traz alegria, porque eu sei que mesmo em aspecto ruim de alguma coisa que pode acontecer na minha vida, eu sei que Deus há de transformar em alguma coisa boa, porque eu estou andando em Espírito. Não é uma vida de tristeza, não é uma vida de consequências pelos pecados. Quantas pessoas estão tristes neste momento por causa da idolatria, que a idolatria não satisfaz? Quantas pessoas estão tristes nesse momento que a prostituição não satisfaz? Quantas pessoas estão tristes nesse momento que a impureza não satisfaz, a lascívia não satisfaz, a inimizade, as brigas, porfias, as facções, as discórdias, as invejas, as bebediças, as glutonarias? Não satisfaz a alma deste indivíduo, e por isso ele vive em tristeza, por isso ele não vive no amor, porque ele usa as pessoas para satisfazer a sua carne. E o amor significa que eu me deixo ser usado para abençoar e ajudar a vida daqueles que necessitam. Quem anda em Espírito permite ser usado por Deus para abençoar vidas, e quem anda na carne usa pessoas para poder satisfazer a sua própria vida. Quem está em Espírito tem paz para com o próximo, paz consigo mesmo, porque não tem mais a culpa do pecado que acusa ele, dizendo que ele vai para o inferno, e tem paz para com Deus, porque ele sabe que ele é perdoado. Longanimidade são pessoas pacientes, que sabem que existe tempo para todas as coisas, tempo para todo propósito debaixo do céu. Ele é benigno, que é o oposto de maligno, ou seja, ele é uma pessoa boa, não é uma pessoa maligna. Ele é uma pessoa bondosa, ele é uma pessoa que ele vê exaurir bondade da parte dele. Ele é uma pessoa fiel, ele persevera em obedecer a palavra do Senhor. Ele é uma pessoa mansa, não é uma pessoa agressiva, irada, perversa. Ela é uma pessoa que tem o domínio próprio, consegue se controlar, consegue mortificar a carne todos os dias. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, assim como Cristo foi crucificado, pela fé eu sou crucificado junto com Ele. Então aqueles que são de Cristo são considerados mortos para os desejos pecaminosos. Se você está crescendo em desejos pecaminosos, significa que você ainda não creu em Jesus, você ainda não foi sepultado junto com Cristo, você não ressuscitou para a nova vida, e você ainda está vivendo na carne, caminhando para um lugar bem perigoso, um lugar de juízo, um lugar de castigo eterno. Porque a Bíblia diz: vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A resposta de que você é salvo, de que você está indo para o céu, é que você morreu para as paixões, as concupiscências da carne. Que você vive em Espírito e passa a viver e fazer a vontade do Senhor. O oposto disso, ao invés de subir,
você vai descer cada dia mais, vai encontrar sepultura e vai ressuscitar no último dia para uma morte eterna.